Irmãos, mas não vai ser só eu não que vai ministrar, viu? Vamos escalar pessoas para ministrar sobre oração, que nós temos muitas pessoas de oração aqui. Quem concorda, diga bem. Então, é bem maravilhoso esse tema, né, sobre oração. E eu quero indicar um livro que eu estava realmente escrevendo essa palavra, baseado nesse livro, gente. Muito maravilhoso. Quero indicar a vocês, Orando a Palavra, da apóstola Valnice Milhomens. Ela tem alguns livros nessa linha de oração, tipo de oração. Tinha outro que tu me mostrou, não foi, Marco? Qual foi o nome do outro, lembra? Eram 3 que ele me mostrou, mas são 4, na verdade. Mas hoje, o Senhor falou comigo através da introdução, viu, irmãos? A introdução desse livro é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, Orando a Palavra. Eu realmente folhei esse livro hoje todo. Fui muito abençoada. Aqui tem muitos tipos de oração, sugestões de oração, baseado na palavra de Deus. Então, quero te sugerir a leitura. Vai ser muito bom para você. Vai acrescentar muito na sua vida. Então, o tema da palavra hoje é sobre a importância de orarmos a palavra de Deus. A importância de orarmos a palavra de Deus. Aí. Então, gente, é um tema muito maravilhoso. Você aprender a orar o que está escrito na palavra do Senhor. Gente, você sabe que o que rege uma nação, um país, é a Constituição. Então, quer saber sobre as leis de um país? Você precisa ter a Constituição em suas mãos, que é o manual de todas as leis do país. A palavra de Deus, eu geralmente ando com mais pro meu iPad, porque a capa da minha Bíblia é só Jesus, né? Aleluia. Mas alguém diz que conhece alguém que faz capa de Bíblia, eu vou pedir que a pessoa me indique, porque realmente só deixo ela mais em casa. Mas é porque ela é muito amada por mim, essa Bíblia, né? E a capinha dela levou chuva, por isso que ela ficou assim. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, é o nosso manual e a nossa fonte de oração, amém, irmãos? Então, quero te animar a que você leia a palavra e ore a palavra. Desde a minha adolescência que eu aprendi isso com Valnice Milhomens, né, essa mulher de Deus, que tem sido uma referência em nossa nação sobre oração, é uma guerreira mesmo de oração. Então, as orações mais rápidas em ser respondidas são as que você ora baseado na palavra. Então, temos tantos exemplos de oração, né? A oração lá de Neemias, né? Você tem oração lá. Você tem as orações do apóstolo Paulo, que você pode se basear. As orações de Davi, que são os salmos. Então, como eu gosto de estar lendo os salmos e quando Deus fala comigo, eu começo a orar aqueles versículos. Então, a oração é muito importante. Ela é a maneira de entrarmos no reino do Espírito e trazermos as bênçãos espirituais para a realidade material. Gente, você sabe que Efésios 1:3 diz que Deus já nos abençoou, né? O Senhor já nos abençoou. Paulo disse: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Diga, eu já fui abençoado. Diga, eu sou abençoado. Ele já te abençoou, ele já me abençoou, né? E as nossas bênçãos, as nossas respostas de oração estão nas regiões celestes. Mas a cura que você precisa, o emprego, né, a promoção, o aumento de salário, saúde, salvação da família, o Senhor já nos respondeu. Só que elas estão nas regiões celestes, né? Elas estão esperando que a gente vá lá e traga a existência no mundo físico através das nossas orações. Então, oração é muito importante. Um homem de Deus chamado John Wesley, sabe o que ele disse? Deus não faz nada senão em resposta à oração. Não é forte isso? Então, se você está aqui, você nasceu de novo, alguém orou por ti. Há muitos anos atrás eu li um livro que fala assim: toque o mundo através da oração. E aquele escritor, ele falou, sabe o quê? Até quando a gente sai em casa, aí, ô Senhor, sabe fulano? Olha, Senhor, toca aquela pessoa. Essas orações que a gente faz no meio da rua, andando, Deus ouve e salva. Porque tudo que acontece nessa terra é em resposta à
oração. Então, é necessário que tenha alguém que ore. E nosso Deus, Ele é um Deus de princípios. Amém, irmãos? Ele é um Deus que respeita as leis que Ele mesmo estabeleceu. Então, Deus estabeleceu leis, princípios, e Ele não quebra. Ele respeita. Por isso que Jesus, Ele veio em carne, né? Para que Ele pudesse vencer o pecado na carne. Porque ninguém conseguiu vencer o pecado. Então, Jesus nasceu como homem, passou por todas as tentações, e nada pecou. E Ele foi lá na cruz como homem, e Ele então venceu o pecado. Então, Ele se tornou homem para nos dar a vitória, né? Que através da cruz nós temos. Ele cumpriu todas as palavras proféticas, toda a lei Ele cumpriu. Porque Deus é um Deus de princípios. Amém, irmãos? Ele não estabelece uma lei e Ele quebra a lei. Não, Ele é um justo juiz. Amém? O Tiago sabe que trabalha com a parte de justiça. A Adriel agora está trabalhando com a parte de justiça. E nem todo juiz é justo. Essa é a verdade. Eu espero que tenha alguém ainda que tenha o temor de Deus. Mas eu sei que existem muitos juízes corruptos. Mas acredito que no meio dessa corrupção tenha algum juiz, né, que tenha o temor de Deus para ser um juiz justo. Nosso Deus é um Deus justo. Ele é um justo juiz. Ele respeita os princípios. Por que Deus então estabeleceu que para as coisas acontecerem na terra somente em resposta à oração? Por que foi que Deus planejou isso? Sabe por quê? Porque no Salmo 115, versículo 16, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Ele deu a terra para Adão, mas Adão, como cabeça de Eva, ele recebeu de Deus essa autorização, né? Eva era sua auxiliadora idônea. Os dois foram chamados para governar a terra, né? Sujeitá-la. Está lá em Gênesis. Deus chamou o homem e a mulher conforme a sua imagem. E colocou Adão como cabeça de Eva, como marido. E ele então, conscientemente, Eva foi enganada. Por isso que nós mulheres, né, nós precisamos realmente nos submeter, né, a ouvir conselhos. Você que é casado, se submeta à autoridade do seu esposo. Porque às vezes nossas emoções nos enganam, né? E ali Eva foi enganada por Satanás. Mas Adão, ele pecou conscientemente, diz a Bíblia. Ele estava ali e ele comeu daquele fruto, não foi enganado, né? Ele acho que se deixou enganar pelas emoções, por gostar de Eva. Mas aí, porque ele cedeu. Por isso que eu digo aos homens aqui, olhe, analise muito bem a sua esposa. Nem sempre dê ouvidos o que ela diz. Olha, eu sou mulher, mas nem sempre eu estou correta. E graças a Deus que Marcos é um marido muito idôneo. E quando ele vê que eu estou agindo nas emoções, ele diz: não, você não está certa. Isso aí está errado. Que bênção. Por quê? Porque uma mulher que manda no marido é uma tragédia. O homem que é governado por uma mulher, quero te falar uma coisa, tu está frito. É verdade, eu estou falando isso com temor e muito respeito a nós mulheres. Mas muitas vezes nossas emoções querem nos manipular e comandar. Como é bom ter um marido que sabe dizer a gente: não, você está errada, essa atitude não está correta. Como é proteção para nós. Porque o certo era Adão ter dito a ela: mulher, não vou comer não. Eu não sei o que tinha acontecido com ela. Se ela ia morrer, e aí Deus ia dar outra pessoa para ele. Eu só sei de uma coisa: ele falhou, não é verdade, Marcos? Sempre escuto o Marcos falando: ele falhou em dizer não à sua esposa. Não é assim que você diz assim? E é verdade. Então, como é importante, né, a gente ter esse coração sensível. Eu digo sempre a Deus: me dê em nome de Jesus, me guarde e me guarde, para que o diabo não me use. É verdade. Se a gente não pedir a proteção, fala besteira e ainda vem com conversinha para outras pessoas, influenciando porque é errado. Meu Deus, tem misericórdia de nós mulheres, porque nós temos o poder muito grande de influenciar.
Mas Deus, Ele respeita muito, né, as nossas escolhas e decisões. Mas existem mulheres que elas são muito sábias. Amém, mulheres? Tem mulheres que elas são tão sábias, cheias do temor, que quando elas veem o marido delas errando, elas não vão ser como Safira. Safira errou. Ela viu o marido dela pecando contra Deus, mentindo. Ela não denunciou. Era para ela ter denunciado aos apóstolos. Meu marido, não é verdade, Pedro. Não é verdade. Porque ela devia ter dito ao marido dela, não faça isso. Se você fizer, eu vou dizer a Pedro. Não faça, meu marido. Isso traz proteção, porque ela se calou e concordou com o erro do marido, morreu os dois. No mesmo dia, meu Deus, era o culto das 4 e o culto das 19, mal. Estou brincando, né? Mas era vários cultos lá, né? Em Atos capítulo 5, e ele veio um culto, morreu, depois ela veio para o culto das 19 e morreu. Não, misericórdia. Ah, já leram isso? Estou brincando aqui com o horário, mas foi assim. Estava 2 cultos, um foi no culto, mentiu. Aí ela podia ter falado a verdade, mas ela mentiu, então ela falhou. Então, minha gente, como é bom ter uma mulher sábia, amém, homens? Como é bom ter uma mulher que não concorda contigo, que te respeita. Gente, respeitar e se submeter não é concordar com o erro do marido. É respeitar de tal forma que você quer que seu marido agrade a Deus. Quem está aqui? Pastor, por que está falando isso? Não está aqui no meu script, nem pensei nisso. Mas tem algum recado por aí para alguém? Gente, o Senhor respeita princípios. Por isso que Ele deu a terra. E Ele respeita. Adão escolheu, teve consequências. A morte se espalhou por toda a humanidade. E aí teve que Jesus vir e morrer e levar, né, a nossa condenação sobre ele para nos dar a salvação. Por isso que Jesus mesmo disse, Mateus 7, 7, 8: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então a forma de Deus intervir na terra é só através da oração. Se você não clamar, você está sofrendo com alguma situação no seu casamento, nas suas finanças, Deus respeita as suas escolhas. Para Ele agir e mudar a tua história, você precisa orar. Porque Ele deu a terra para os filhos dos homens. Ele não vai intervir invadindo a tua vida. Eu mando em você. Você vai aguardar, nunca isso vai acontecer. Por que o Senhor permitiu que eu escolhesse isso? Aí Deus vai dizer, porque tu quiseste. Deus sempre nos mostra, olha, vida e morte, bênção e maldição. E Ele ainda dá uma dica. Escolhe a vida, faz o que é certo. Mas se você escolher fazer o que é errado, Deus não vai impedir você, meu irmão, porque Ele está te falando. Quem está aqui? A escolha é tua e as consequências Deus não tira. Para Deus mudar a nossa sorte, nós temos que, fale comigo, orar. Porque Ele deu a terra aos filhos dos homens. Ele só intervém em nossa casa, em nossa família, se a gente orar e pedir, Senhor, por favor, entre na minha vida, mude a minha vida. E se você não pedir, vai ficar sofrendo sozinho. Porque Deus não é como Satanás. A Bíblia diz que Satanás, ele não pede licença. Satanás não pede autorização. Ele é um ladrão. Já viu algum ladrão pedir licença para roubar? Você pode me dar seu relógio, querida? Só vou contar uma história verídica que aconteceu de um ladrão. Um ladrão queria roubar uma vizinha ali. Aconteceu, viu? Aconteceu de verdade. Era a menina que arrumava meus cabelos. Aí a vizinha dela estava com o celular muito fajuta. Muito daqueles, bem, uma lanterninha. E aí o ladrão, me deixa seu telefone. Quando ela viu o ladrão, ela fez, um momento, moço. Deixa eu terminar minha conversa. Aí ficou conversando. Aí o ladrão, me dê o seu celular. Aí ela, mulher, tu tá acreditando que eu estou sendo assaltado agora? Vou ter que entregar o meu celular. Aí ele, se apresse, me dê seu celular.
Aí ela, tchau, vice mulher, vou ter que entregar esse ladrão meu celular. Aí ela pegou e entregou. Quando ele viu o celular, disse, essa porcaria, jogou no chão e foi-se embora. Mas foi o único ladrão que eu conheço que pediu, me dê aí. Que geralmente os ladrões, eles veem você dando um vacilo, vão lá e te pegam e corre. Então, Jesus, ele começa a falar sobre a falta de ética do diabo. O diabo não tem princípio, não respeita valores, não se submete às leis. A Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão vem somente. Fale comigo, vem somente. Essa é a função do diabo. Qual é a função? É somente roubar, matar e destruir. As mortes que você encontra, pessoas que são assassinadas, né? Que se destroem. É o diabo invadindo. Ele não pede licença para entrar numa casa. Ele não pega a chave. Tu pode me emprestar a tua chave para eu roubar tuas coisas? Ele encontra uma possibilidade e arromba e rouba. Mas o Senhor disse que Ele não é assim. Ele é um Deus de princípios. Ele é um Deus respeitador. E até hoje Deus é assim conosco, irmãos. Você sabia disso? Ele é seu dono porque Ele te criou. Ele é seu dono 2 vezes porque morreu na cruz e te comprou. Mas se você não quer ser comprado, Ele diz, eu já paguei o preço pela tua libertação. Queres? Não quero não. Tá certo. Como é que pode? Mas Deus é ético. Ele tem princípios, Ele não quebra. E Ele só age na nossa vida se a gente quiser. Se você nunca quer mudar, eu sou assim, vou morrer assim. Vai mesmo. No dia que você quiser mudança e você orar, Deus, mude a minha vida. Aí você deu autorização e então Ele vai agir. Amém, irmãos? Então, a oração, né? Ela é a maneira que Deus nos deu para entrarmos no reino do Espírito e trazermos as bênçãos espirituais para a realidade material. Então, o que você quer, como disse John Wesley, tudo que acontece, o Deus não faz nada senão em resposta à oração. Deus só responde orações. Você pode estar orando no seu carro, você pode estar orando, tomando banho lá no vaso, você pode estar orando, né, trabalhando, cozinhando, você pode estar orando em qualquer lugar, falando com Deus. Deus, eu preciso tanto do Senhor. Ele então está recebendo a autorização sua para Ele fazer algo na sua vida. Quem entendeu o que é oração? Oração é essa comunicação, essa autorização que você dá a Deus para intervir, porque Ele é muito ético. Ele só age através de pessoas que pedem, pedir e dar-se-vos-á. Então, por que é tão importante a gente orar para a palavra de Deus? Porque as orações que são mais rápidas são aquelas que a gente pega os textos da palavra e começa a orar. Então, em primeiro lugar, é muito importante você orar a palavra, porque a palavra de Deus produz exatamente o que Ele diz. Vamos repetir essa frase aqui? A palavra de Deus produz exatamente. Ele é um Deus de palavra. Por isso que Ele não gosta de gente que não tem palavra. Ele gosta das pessoas, Ele não gosta da atitude. Vamos separar, né? Deus ama você e a mim. Mas a atitude de não ter palavra, não é a característica dele. E nós precisamos nos parecer com o Senhor, com Deus. Quando a gente falar algo, a gente deve pensar antes, porque o nosso sim deve ser sim, e o nosso não deve ser não, e que passar disso é do diabo. Então a gente não pode ser uma pessoa de sim, não, que promete uma coisa e não cumpre. Não. A gente só se torna uma pessoa de confiança de Deus quando a gente fala para Deus algo e mantém a nossa palavra. Por quê? Porque Ele é um Deus de palavra. Por isso, quero te falar uma coisa. Confia em Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falando Ele, não cumprirá? Ele não é um Deus de meias palavras. Ele é um Deus
da verdade. Ele é um Deus de palavra. Então, quando Ele fala algo, que a sua palavra está escrita, dizendo, vai acontecer. Porque Ele é digno da nossa confiança, amém, irmãos? Porque Ele é um Deus de palavra. Então, a palavra de Deus, ela produz exatamente o que Ele diz. Porque é a palavra dEle. É Ele falando. E vai acontecer. Então, quando oramos a palavra de Deus, é tão interessante quando você está com um problema, precisando de um milagre. Eu algumas vezes, né, por exemplo, uma questão financeira, vai para a palavra, procura um versículo que pode, né, alinhar você para a oração. Lá em Filipenses, capítulo, se eu não me engano, capítulo 4, depois Marco confere para mim, não sei se é o versículo 16, fala assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, parece que é 4,19, em Cristo Jesus, cada uma das minhas necessidades. Está precisando de um milagre financeiro? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Senhor, a tua palavra diz, confere para mim o versículo, Marco, 4,19. Senhor, está escrito lá em Filipenses 4,19. Meu Deus, olha o que o Senhor escreveu. Vou até ler para Deus ouvir. Senhor, está escrito assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza. Senhor, o Senhor é o dono do ouro da prata. Senhor, em nome de Jesus, supra essa necessidade minha. Você ora a palavra, né? E para de comprar também, né? Porque a pessoa que quer suprir a necessidade, para de comprar, né? E aí, ora a palavra, o Senhor vai suprir, Senhor. Eu já te agradeço, porque o Senhor é o Deus de toda provisão. E você vai encontrando versículos para a sua necessidade. E você vai declarando em fé que é uma realidade para você. Meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. São necessidades, não são vaidades. É o que a gente está precisando de verdade, né? E até Marcos, ele estava compartilhando, acho que foi domingo na igreja, que a gente vendeu nosso carro. E foi um milagre de Deus a gente ter vendido. E a gente estava orando. A gente ficou sem carro segunda, terça, quarta e quinta. Aí a gente estava orando de manhã aqui na quarta-feira, né? Junto com as irmãs. E a Diana estava falando: pastor, eu estou sentindo que Deus vai dar a vocês o que vocês estão orando. Vai acontecer um milagre. Aí eu digo: já sei, Diana, é o nosso carro. Isso foi na quarta. Quinta-feira, à noite, teve a feira de carros. E Deus usou até o irmão aqui, né? Anderson e Albaniela, ela mandou foto de um carro, mandei para Marcos. E aí, na hora, ele disse: eita, esse aqui é caro e tal. Conclusão, irmãos, o carro da foto é o nosso carro, está ali na frente. Eita, Deus bom, meu Pai! Deus é muito bom, meu Deus. Posso contar outro milagre? Aí, não. Então, veio não autorizou ainda. Mas, conclusão. Meu Deus, como Deus é bom, né? E eu estava pedindo: Senhor, não é um carro zero não, viu, irmãos? Mas é um carro muito bom e conservado. É 2017 o ano. É alto como a gente queria. Banco de couro como eu orei. É automático. Eu estou como quem sonha. Eita, Deus bom, meu Pai. Até teto solar que a pessoa aperta, ela parece assim o céu. Eu digo: eita, que luxo. Só Deus. E aí, Deus foi abrir as portas da forma de pagarmos esse carro. Porque Marco deu a nossa carta de crédito, que a gente tinha sido sorteado por lance, e ficou o restante. E até nisso Deus está nos ajudando a pagar esse carro. Deus é muito generoso, né? E a gente orando. Por quê? Porque Deus é um Deus que supre as nossas necessidades. Senhor, eu estou tão necessitada de casar. Vai pedir a Deus que Deus vai prover tua necessidade. Mas seja criterioso e criteriosa, né? Para escolher uma pessoa que tem o mesmo chamado que o seu, a mesma paixão que você tem por Jesus, mas Ele supre as nossas necessidades. Então, quando você encontra o versículo, lá em 2 Coríntios 1:20 diz: porque quantas são as promessas de Deus. Então, se você encontrar uma promessa sobre a sua necessidade, oh Deus, salve Deus o meu marido, salve os meus filhos. Que versículo, meu Deus, eu vou orar sobre a salvação da minha família. Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Senhor. E Eliud está muito bem. Eliud viu o esposo dela batizando sábado, fruto das suas orações de anos. Ela orando pela salvação do marido, né? Então, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Senhor, o Senhor garantiu que a minha família
é tua. Senhor, chama a existência esse milagre. E como ganhar um marido não crente? A mulher ganha um marido não crente, não é pregando o evangelho, é sendo uma excelente esposa. Uma esposa que não é murmuradora, mas é uma esposa boa, que não paga mal com mal. A Bíblia diz que é uma mulher que tem um coração gentil, doce. Olha só para as mulheres. 1 Pedro 3, versículo 1, você vai lá e vê como você vai ganhar seu esposo, sem palavra alguma, mas pelas suas boas atitudes, de um espírito doce, gentil. Então está lá, Deus dando as dicas. Então você ora e pratica a palavra, sendo uma mulher boa para o seu esposo. Então, quando você encontra os versículos, você então vai orar aquele versículo. Sabe por quê? 2 Coríntios 1:20 diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele o amém, para a glória de Deus. Encontrou uma promessa, já tem o sim de Deus. Amém, irmãos? Se você encontra uma promessa, Deus está dizendo: eu quero que aconteça isso para você. Deus te deu uma promessa, agarra a promessa, fala a promessa, agradece pela promessa, porque é uma realidade para você. Quem está aqui? O problema é que a gente não sabe lidar com a realidade natural. Porque se você encontrou a promessa de Deus sobre aquele assunto, já tem o sim de Deus e o amém de Deus. Então você vai precisar agora andar na palavra. É as circunstâncias todas contrárias contra você. E você é obrigado a Jesus, já é uma realidade para mim. Para que a mulher, se alguma mulher quiser ter bebê, por exemplo, e é estéril, obrigado, porque é uma realidade para mim, Senhor. Eu vou ser mãe de filhos. Obrigado. Já estou vendo o Senhor no meu braço. E eu dizia isso quando eu era estéril. E o Senhor me curou, sem tomar medicação. Por quê? Porque a gente precisa agradecer antes de ver. Se você encontrou uma promessa, agarra e já começa a glorificar. Porque é assim que você tira as bênçãos das regiões celestes e traz elas para o mundo natural. É agradecendo, tomando posse da promessa, porque a promessa de Deus significa que você já tem o sim e o amém. É minha vontade, então me agradece antes de ver. Quem está aqui? Só a nossa dificuldade toda é praticar, irmãos. Porque quando a coisa fica apertada e parece assim, quando tu jejua, por exemplo, pela tua família ou pela alguma coisa, começa a ficar mais difícil. Aí começa o problema vindo e vindo. Toda vez que as coisas piorarem, escute isso, está às portas do milagre para você. Quando as coisas estiverem bem ruins, não para de jejuar, não para de orar, não para de agradecer. Sabe por quê? Está às portas o teu milagre. Toda vez que o milagre está chegando, aí o diabo se levanta para você falar besteira e perder toda a promessa. O diabo só quer que você fale besteira. Ah, não vai acontecer não, minha vida é um sofrimento. Pronto, vai perder tudo. Pede perdão logo a Deus aí, pelas besteiras que tem falado, para você não perder o milagre. Porque os milagres de Deus vêm através das promessas de Deus. Então é muito importante orarmos a palavra de Deus, porque ela não voltará vazia. Quem está aqui, diga amém. Se Deus te deu uma palavra, ela vai cumprir o propósito pela qual Deus te deu. Isaías 55, 10 e 11, coloca aí. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra, e a fecundem, e a façam brotar. Então o propósito da chuva é que ela desça para a terra, para regar a terra, fecundar a terra e fazer a terra brotar. É assim que o propósito da chuva veio. Então, para dar semente ao semeador e pão ao que comem, assim será a palavra que sai da minha boca. Esse sai da minha boca, da boca de quem? Assim será a palavra que sai da minha boca. Por isso tem que ler a Bíblia, meu irmão, para ouvir Deus falar contigo. Não é a palavra que sai da boca de Cristiane, não é a palavra que sai da tua boca, é a palavra de Deus que a gente declara, porque a palavra é dele. Então você precisa ler a Bíblia para que Deus possa falar com você e você agarrar as preciosas e muito grandes promessas.
e declarar contra as circunstâncias. Ele me disse, obrigado, porque já é uma realidade no mundo espiritual. Venha, realidade se materializa no mundo natural. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso é orar a palavra. Você disse, Senhor, assim será a palavra que sai da minha boca. O Senhor está dizendo que quando o Senhor fala, não voltará para mim vazia. Eu falei, Deus está dizendo, quando eu falo contigo, tem um propósito. Não vai voltar para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Se você receber uma palavra, há um propósito, agarre para que essa palavra se torne uma realidade. Então, quando nós oramos a palavra, estamos em concordância com Deus. Quando você ora versículos da palavra de Deus, textos da palavra de Deus, Deus te deu, você estava orando e aquele versículo saltou para você e você começou a decorar aquele versículo e passou o dia todo falando aquele versículo. Então, você vai estar em concordância com Deus, lembrando a Ele, Senhor, o Senhor falou. Gente, deixa eu contar uma experiência aqui. Meu Deus, me ajude para eu terminar essa palavra, aleluia. Estávamos para ter o nosso encontro com Deus, eu não sei há quantos anos atrás, mas nós não tínhamos número suficiente de pessoas, e eu tinha que dar uma resposta à menina da fazenda, estava uma pressão sobre mim muito grande, e Marcos, e aí Cristiano, vai ter ou não vai ter o encontro? Eu digo, meu Deus, me ajude, vai ter, Marcos, e não tinha. Cleia sabe, eu não sei onde está Cleia aqui, mas Cleia sabe, e eu ficava, Cleia, quantas pessoas escreveram? Gente, não era suficiente nem pagar a fazenda. Quando eu vim orar, dobrei meus joelhos aqui na igreja, eu digo, Deus, queria fazer uma pergunta ao Senhor. Me responda bem claro. O Senhor quer esse encontro ou o Senhor não quer? Se o Senhor falar para mim que o Senhor não quer, tudo bem, Senhor. Mas se o Senhor quiser, fale comigo. Gente, eu abri a Bíblia. Essa minha Bibliazinha aqui. Eu abri. Gente, foi uma resposta do Senhor. Aqui, no Salmo 66. Olha o que Deus falou para mim. Dizei a Deus, aí Deus disse para mim, Cristiane, lê esse versículo aí. Agora diga para mim, olhe para mim e fale. Olha o que Deus disse, dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Dizer a Deus, que tremendos, eu passei o dia todinho, parecia uma doida no meio da rua. Dizer a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Cléia, quantas pessoas tem? Poucas, pastora. Dizer a Deus, tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostra submisso os teus inimigos. Passei o dia todo falando esse versículo. Aconteceu o encontro. Uma guerra para não acontecer. Gente, foi um encontro sobrenatural. Lá, no último dia, o encontro é tremendo, viu, minha gente? Pelo amor de Deus. Tu faz tua inscrição hoje, porque tu vai ficar de fora. Nem tenha dúvida. Porque as inscrições são muito poucas. E é muita gente para fazer. E o que aconteceu? No último dia, os testemunhos foram marcantes. Eu não me lembro o número de pessoas, mas não sei se a Amanda lembra. No mínimo, eram umas 3 pessoas que iriam se suicidar. Teve uma pessoa que tinha ido e disse, é minha última chance. Eu vou me matar lá mesmo. E eu entendi que Deus interviu. Aquelas pessoas tiveram um encontro com Deus sobrenatural. Não se mataram e eu entendi. O diabo não queria que tivesse esse encontro, porque ele queria matar essas pessoas. Por isso que Deus disse, leia para mim isso, fale comigo, vai acontecer. Diga que eu sou tremendo, diga que eu sou glorioso, que eu tenho poder. Fale isso para mim, pela grandeza do teu poder. Cristiano, diga que eu sou grande, porque quando você diz que eu sou grande e você fala a minha palavra, eu destruo os teus inimigos. Quem está aqui? Então nós temos que aprender a orar a palavra, né? Até que ela se torne uma realidade no mundo natural. Olha Isaías 62, 6 e 7. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, Deus dizendo, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, que fareis lembrar do Senhor. Lembra Deus. Faça Ele se lembrar do que Ele falou contigo. Seja uma pessoa igual aquela viúva que ficava importunando um juiz iníquo. Aquele juiz iníquo, Jesus disse lá em Lucas 18.
se eu não me engano, depois confere para mim, mas é Lucas 18 mesmo, que aquela mulher ficava, julga a minha causa. A Bíblia diz que ele não temia homem algum. Não temia homem algum. Mas aquela mulher importunava tanto ele, julga a minha causa, que ele julgou a causa. Porventura, o Senhor não julgará a sua causa? Você que acha que está demorando as coisas a acontecer, porventura Deus não fará justiça na hora certa? Deus não se atrasa, amém, irmãos? Deus é um justo juiz. Quem está aqui? Então ele disse, eu coloquei você como guarda. Ora sempre, dia e noite. Não se cale e me lembre. Vós que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Não dê a ele descanso. Agora, tu já tem o sim de Deus, tu recebeu uma palavra, já começa, obrigada Jesus, porque vai acontecer. Você está lembrando que o Senhor me prometeu? Eu vou ler esse versículo para você ouvir. Senhor, olha aqui o versículo. Ele vai estar lá, se lembrando até que aconteça. Amém, irmãos? Então, por que você precisa orar a Bíblia? Pegar os versículos e ficar orando? Porque a palavra de Deus produz exatamente o que Ele diz. Se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Segundo lugar, porque você deve orar a palavra de Deus, orando os versículos. Gente, tem muitas orações. A Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 3, Colossenses capítulo 3. Gente, tem muitas orações poderosas na Bíblia. Ora, os salmos. Fala para Deus. Deus é aqui. Está escrito isso. O Senhor me falou. Então, nós precisamos orar a palavra em segundo lugar, porque a palavra de Deus está acima de tudo. Diga comigo, a palavra de Deus está acima de tudo. Olha que ele falou aqui, Salmo 138, versículo 2. Pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Deus exaltou acima de todas as coisas o nome dele. Por isso que é o nome de Jesus dobrará todo joelho, no céu, na terra, debaixo da terra. E todo nome, todo joelho, toda pessoa vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Ele exaltou o seu nome e a sua palavra. Sabe por quê, querido? Porque Ele é um Deus de palavra. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, eu e você devemos ler a Bíblia, sabe por quê? Porque Deus revela seu caráter, sua pessoa. Deus revela quem Ele é quando você lê a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você vai conhecer a pessoa de Deus. Você vai conhecer o caráter dEle através da palavra dEle. Ela é a expressão, diga comigo, a palavra de Deus é a expressão dEle mesmo. Quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. A palavra expressa quem Ele é. É a expressão dEle e da vontade dEle. Quando oramos a palavra, Ele... Meu Deus, eu achei isso muito forte. Minha amiga Valnice Milhomes, aleluia. Tem Valnice e eu misturados aqui na palavra, viu? Mas é baseado em frases que ela falou aqui nesse livro. Quando a gente ora a palavra, Deus, Ele vê a si mesmo. Opa, sou eu ali. Quando você recita os versículos da palavra. Opa, sou eu. Eu me comprometi. Ele se vê a si mesmo em sua palavra. E se inclina para ouvir. Pois a palavra expressa o caráter de Deus e do seu trono. O trono de Deus é edificado em justiça e equidade, irmãos. Ele é um Deus justo, íntegro de palavra. Então, quando Ele escuta você recitando os versículos da Bíblia, para Ele ouvir, Ele então, epa, eu dei minha palavra. Isso chama a atenção do Senhor. Sempre que nos aproximamos dEle, tendo a palavra como base do nosso relacionamento. Irmãos, quero te falar uma coisa. Quem quer atrair Deus aqui? Viva a palavra, fale a palavra. Seja uma pessoa comprometida com os princípios de Deus, amém? Então, quando você se aproxima de Deus, tendo como base a palavra dEle, no seu relacionamento, então os ouvidos de Deus estarão abertos para ouvir a sua oração. Deus, Ele tem compromisso de quem tem compromisso com a palavra dEle. Se você é uma pessoa
que valoriza a palavra, que procura obedecer a palavra, não te preocupes, Deus vai julgar a tua causa. Deus vai julgar a sua causa, porque você é uma pessoa que obedece a palavra. Então, a obediência aos princípios espirituais, quando você obedece aos princípios espirituais revelados na palavra, escuta essa palavra, é imprescindível e inegociável. A obediência, ela é imprescindível e a obediência é inegociável. Quer resposta de oração, então obedeça a palavra de Deus. Porque Ele não negocia a palavra dEle. Como é que eu vou saber, pastor, se eu estou certa ou estou errada? Lê a Bíblia. Você vai conhecer os valores de Deus, os princípios que são a base do governo dEle. Então, quando você obedece os princípios da palavra que Deus ensina, Ele então inclina os ouvidos e vai ouvir a tua oração e vai responder a tua oração. Olha que versículo poderoso. 1 João 5, 14, 15. Gente, é muito forte. Vamos ler juntos? E esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos... Meu Deus, que forte! Você e eu devemos confiar. Vai acontecer um milagre. Quem está precisando de um milagre aqui? Eu estou achando fraco esse negócio de amém. Quem está precisando de um milagre vai receber um milagre. Tenha confiança. Pare de duvidar. Deus não é como você. Um Deus de momentos. Ele é um Deus de palavra e de princípios. Se você honra e obedece os princípios, aguarde, vai acontecer um milagre na sua vida. A resposta vai chegar se você é uma pessoa que obedece a palavra de Deus, né? Então, se você é uma pessoa que obedece, que ora segundo a vontade de Deus, você deve ter confiança. Qual é a confiança? É que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Anote isso aí. Fui muito tocado hoje à tarde quando o Espírito Santo me deu esse versículo. Se você tem confiança que está orando segundo a vontade de Deus, então tenha certeza que você vai obter os pedidos. A resposta vai chegar. Já comece a agradecer. Quem está aqui, diga amém. Então, quando você faz uma oração de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, em linha com os princípios de Deus, você não está arrumando um versículo? Eita, eu quero encontrar um versículo para Deus concordar com esse pecado meu. Quem já se viu? Você precisa encontrar um versículo que te confronte, que te corrija, para você estar em linha com os princípios de Deus. Uma pessoa que está de acordo com os princípios e valores, não te preocupa, Deus vai julgar a tua causa. Deus vai liberar as bênçãos que já são suas por direito, por causa da cruz de Cristo. Jesus, Ele já liberou nas regiões celestes, através do sangue derramado, toda sorte de bênçãos para a sua vida. E elas vão se materializar. As respostas sobrenaturais vão acontecer, porque Deus ouve orações de acordo com a palavra dEle. Quem está aqui? Conserte suas orações. Se você está orando, mas você mesmo está quebrando os princípios, está pecando, você sabe que está errado, como é que tu quer ver Deus fazer milagres? Te conserta primeiro, meu irmão. Se arrependa. Diga, Deus, eu quero me humilhar. Eu quero ser uma pessoa que coloca a minha casa em ordem, minha vida em ordem. Eu quero andar nos princípios que o Senhor garante. Lá em 1 João 5, 14, 15. Que esta é a confiança que temos com o Senhor. Eu devo ter confiança. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, estamos certos que vamos obter os pedidos que estamos fazendo ao Senhor. Então, Deus tem prazer em nos abençoar, né? Ele tem prazer quando a gente respeita a palavra dEle, obedece os princípios da palavra, oramos de acordo com a palavra. É certa a resposta, amém, irmãos? Porque
Ele colocou a palavra dele acima de tudo. E por último, você deve orar sempre a palavra. Vai orando, faz um devocional. Eita, Deus falou comigo. Faz um caderno devocional. Ora em cima das promessas. Por quê? Porque a palavra de Deus é a resposta. Fale comigo, a palavra de Deus é a minha resposta. Abra a boca. Deus falou contigo, abra a boca. E ouse confessar diante de Deus aquilo que Ele já falou. Senhor, eu estava orando, o Senhor se lembra? Olha aqui no meu caderninho. O Senhor disse para mim que eu ia ser um pastor, que eu ia ser uma pastora. Aí o Senhor disse, poxa, te conserta? Porque tu não estás nem chegando no horário do culto, tu não estás nem discipulando ninguém. Tu precisa ser um discipulador, te orienta, vai começar a ser um líder de célula, vai cuidar de pessoas, seja padrão, seja exemplar, comece a cuidar de pessoas. Gente, a gente precisa ouvir Deus consertar a nossa vida. Não é só recitar, olha Senhor aqui, o Senhor prometeu. Diga, eu quero isso para você, mas se endireite. Ande na minha palavra. Eu falei isso para você, o que é que você está fazendo com a sua vida e com o seu tempo? Quem está entendendo aqui? Então as palavras de Deus é para nos endireitar, irmãos. Deus falou alguma coisa com você, vai acontecer, mas tem a sua parte. Se você não corresponder, bichinho, não vai acontecer. Eu já vi. Não, mas Deus não mente, é verdade. Sempre que Deus libera uma palavra, Ele expressa o desejo do coração dele. Mas tem a nossa parte, a nossa responsabilidade de andar na palavra. Eita, amém, fraco, quase eu teve. Quem está aqui, diga amém. Então você vai confessar esse versículo, mas tu estás ouvindo Deus falar e estás obedecendo, se corrigindo, já comece a agradecer como se fosse uma realidade no mundo natural, antes de você ver o milagre, porque o Senhor falou, a palavra dele é a resposta. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. O que é fé, irmãos? Fé é dúvida. Você sabe que fé e oração andam juntos. Você encontra um versículo para as suas necessidades e Deus te falou e você está andando em obediência, colocando sua vida em ordem, se corrigindo, pode agradecer porque vai acontecer. Tenha certeza que aquilo que você está esperando é uma realidade. Porque fé é a certeza, é a convicção de fatos que ainda você não está vendo. Não está vendo por enquanto, mas já é uma realidade. Muito obrigado, Jesus. Então, agora, é interessante isso que a Valnice falou, porque ela diz, mas não é simples, não é o simples proferir orações mecânicas. Você pode pegar um versículo e ficar lá, não um papagaio, recitando os versículos. Não é simplesmente proferir orações mecânicas que vai trazer resultado na sua vida, ainda que baseados na Bíblia. É um mergulho no conhecimento de quem Deus é. Acho isso muito profundo. Você precisa ler a Bíblia para conhecer o Deus da Bíblia e saber que Ele não muda. Ele tem princípios e valores. E se você cumprir a sua parte, com certeza vai acontecer os milagres. Existem promessas que são incondicionais, mas a maioria delas é, e se você fizer isso? E se você obedecer? E se você andar nos meus caminhos? Então vai acontecer. Então não é apenas eu ler os versículos de maneira mecânica que vai acontecer o milagre na minha vida, mas é o mergulhar no conhecimento de quem Deus é. Assim como Abraão, irmãos. Você sabe que Abraão recebeu uma promessa, que ele seria pai de nações. Só que ele já tinha 75 anos. Quando ele olhava para ele, um velho. E foi demorando a promessa para completar. Chegou a 80, 85, 90, 95. Quando ele tinha 100 anos, o Senhor disse a ele que ele ia receber um grande milagre. Quando ele tinha 99 anos, Deus disse, eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Daqui a um ano, você vai estar com esse bebê. Meu Deus, um velho
de 100 anos, como é que poderia gerar um filho? E Sara, que ouviu a conversa de Deus lá da tenda e deu uma risadinha. E o Senhor disse, tu riste, não foi? Não, mentindo para Deus ela, viu? Mentindo. Eu sei que você riu, mas vai nascer um menino. A Bíblia diz, irmãos, eu fico muito impactada com os versículos lá de Romanos capítulo 4, falando sobre as reações de Abraão enquanto ele esperava. Olha como ele reagiu. Versículo 17 de Romanos 4 diz, está escrito, Deus dizendo para ele, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Olha a promessa. Abraão, por pai de muitas nações eu te constituí. E ele um velho. Perante aquele no qual creu. Eita, Deus falando. Ele não mente. Eu conheço ele. Eu tenho intimidade com ele. Ele é um Deus de palavra. Ele creu. Ele creu em quê? Que o Deus que vivifica os mortos. Ele era um morto. Fisicamente. Estéril. Não tinha mais como ter filhos. Por causa da idade. Ele disse, olha, eu sei que ele é todo poderoso. Ele me falou, então vai acontecer. Porque ele tem poder até para esse morto como eu. Né? Nos hormônios, em ter filhos, nos desejos. Ele é poderoso para vivificar. E ele chama a existência as coisas que não existem. Então vai acontecer, porque ele é assim. Quando ele quer, até aquilo que não existe vai existir. Olha o versículo 19 de Romanos 4. E sem enfraquecer na fé, embora ele olhasse para o próprio corpo, amortecido, sem vida, né, sexual, né? Sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, 20, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Meu Deus, ele olhava para ele e dizia, mas eu tenho 100 anos. Mas Deus, ele disse, ele traz à existência as coisas que não existem, vai acontecer. Olha, Abraão, pode te preparar, comece já a rir. Já comece a visualizar que você vai ter um bebê. E ele, então, se fortaleceu na fé, a Bíblia diz. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Fale comigo, pela fé se fortaleceu. E o que é se fortalecer pela fé? É ter certeza que vai acontecer aquilo que eu estou esperando. É ter convicção de coisas que ainda não estou vendo, mas vai acontecer. Fé é ver antes de crer, é agradecer antes de ver. Então, ele se fortalecia, obrigada, porque eu vou ter um bebê, aleluia. Eu vou ser pai com 100 anos, aleluia. E ele se fortalecia, dando glória a Deus, estando completamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Quem pode aplaudir a esse Deus e a Abraão? Meu Deus! Sabe, irmãos, eu estou encerrando e vou te dizer. O que o diabo quer mais ouvir de você é murmuração diante da espera, diante das circunstâncias. É que você abra a boca e blasfeme, que você fale que Deus se esqueceu de você. Deus, o Senhor me abandonou. O Senhor não está me ouvindo. Sabe, irmãos, muitas vezes vem pressão sobre a nossa mente. O diabo, ele quer que você fale besteira. Olha para mim. Vigie as palavras, amém, irmãos? Vigie as palavras. Porque a palavra de Deus é a resposta. Abraão, quando ele olhava para o corpo dele já amortecido, ele disse, mas ele chama a existência o que não existe. E ele me disse que vai acontecer, então vai. Obrigada, porque eu já pela fé tomo posse do teu sobrenatural. Mas o diabo, ele não quer que você louve enquanto espera, ou quando está tudo contrário. Ele quer que você murmure. Porque o diabo sabe que há poder nas nossas palavras. E o diabo quer te pegar. Você falando besteira para roubar o que Deus tem. Vigie as suas palavras. Feche a sua boca. Na hora da pressão, feche a boca. Jesus, ele é muito cuidadoso. Olha, os fariseus queriam pegar Jesus em uma palavra, em uma besteira que ele falasse. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,22 que Jesus não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus não falava besteira, irmãos. Quando ele foi tentado lá em Mateus capítulo 4, você pode ler os primeiros versículos de Mateus.
E o diabo vem tentá-lo, recitando versículos da Bíblia. E Jesus disse: olha, Satanás, também está escrito, Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Deus falou, eu creio. Eu posso não ter pão agora visivelmente, mas eu não vivo só do que eu vejo, eu vivo do que eu creio. Deus me falou. Se você olhar em Mateus capítulo 4, Jesus vence Satanás dizendo: está escrito. Você tem que ler a Bíblia. Que saia da sua boca somente a palavra de Deus. Amém, irmãos? O Senhor ensinando a Josué a ser um vitorioso. Medita na minha palavra de noite. Olha, Josué, eu acho isso muito forte quando Deus diz, ensinando a Josué a ser um homem de fé. Ele fala de ser forte, corajoso. Aí ele vai ensinar a ele: não cesse de falar. Fale comigo, não cesse de falar. O que é para Josué falar? Não cesse de falar deste livro da lei. Fala as minhas palavras, Josué. Mesmo quando você vê gigantes, quando você estiver vendo aquela muralha, fale as minhas palavras. Vai cair essa muralha. Irmãos, sabe por que o povo de Israel perdeu de entrar na terra prometida? Por causa da boca. Ficavam murmurando: é que aqui nesse deserto não tem água. Ai, que necessidade. Cadê Deus? Eu estou com saudade das cebolas e dos alhos. Na hora da pressão, só falavam murmuração. Aí Josué foi enviado com 10 espias. 11, né? Ele, Caleb, mais 10. Quando os espias viram, só viam gigantes na terra. Chegaram: eita, nós somos como gafanhotos. Josué e Caleb: não diga isso, nosso Deus está conosco, nós vamos vencer, nosso Deus é maior. E o povo não quis acreditar que Deus era maior e começou a murmurar. Deus disse: pois olha, como vocês me desprezaram, falando só o que vocês estavam vendo, esses 40 dias vão ser 40 anos, vai morrer toda essa geração. Só não vai morrer Josué e Caleb, porque eles tiveram outra postura. Eles não falaram dos gigantes, eles não ficaram falando das necessidades, eles falaram a minha palavra. Eles falaram confiança. E a Bíblia diz que quando Josué, depois de 40 anos, hoje, gente, Josué, sem dever nada, ficou girando 40 anos no deserto. E ele entendeu que ele não podia estar falando besteira. Quando chegou a hora de atravessar, de ir para Jericó, ele deu uma lei: ninguém fala nada no arraial. Todo mundo calado por 7 dias. Porque se ele dissesse que era para o povo falar, eles iam dizer: que muralha tão grande. Josué está ficando meio doido. Manda a gente rodar e andar por aqui. E eles iam perder de novo, iam morrer. E ele disse: então, todo mundo calado. Diante das crises, se cale. Não fale nada. Isaías 53:7, sobre Jesus, diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Hora de crise, é hora de fechar a boca para reclamação. Ele estava oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Meus irmãos, se você quer ver Deus fazendo os milagres, fale a palavra de Deus. Como Deus disse a Josué, nós vamos terminar, fique em pé para orar por você. Como o Senhor disse a Josué: olha, Josué, não cesses de falar. Fale comigo: eu não devo parar de falar. Fale comigo: eu não devo parar de falar a palavra de Deus. Não cesses de falar, não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está nele escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não cesses de falar. Não cesses de falar deste livro da lei. Ô irmãos, se você quer ver o milagre, imita Abraão, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, porque tinha 100 anos e a idade avançada de Sara de 90.
Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então a palavra de Deus é a resposta para você. Fale a palavra de Deus. Ele te chama para andar sobre as águas.